A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui, é muito bom compartilhar o Evangelho com você. Quero fazer uma pergunta para você. Você está em Adão ou está em Cristo? Você recebe os benefícios de Adão ou de Cristo Jesus? Você já se decidiu quem é aquele que no fundo domina o seu coração? Sua natureza é a natureza de Adão ou a natureza de Jesus? É sobre isso que nós vamos estar tratando hoje. Nós estamos em uma jornada pela carta aos Romanos, essa que é a rainha das cartas. É um dos textos mais pesados teologicamente da Sagrada Escritura. Uma carta que foi escrita para fortalecer a fé dos irmãos que estavam em Roma, escrita pelo apóstolo Paulo. Nós estamos indo texto após texto, aprendendo um pouquinho a cada semana a respeito desse texto tão importante. Na semana passada nós entramos ali no capítulo 5, verso 12 a 14, falamos um pouco sobre ele e nós estamos então no capítulo 5. O capítulo 5 é o capítulo da justificação pela fé. Esse termo que incomoda às vezes o nosso coração legalista, moralista, porque nós não gostamos muito da ideia de sermos justificados pela fé em Jesus. No fundo, o homem gosta de ser o autor da sua própria justiça, de ser o autor da sua própria justificação. É por isso que o Evangelho é único, é por isso que o Evangelho ele é tão precioso. É por isso que o cristianismo é a única religião do mundo onde você não se salva, mas onde você é salvo por alguém. É por isso que o Evangelho ele é a mensagem da graça. O Evangelho é o poder de Deus e não do homem para a salvação de todo aquele que crê. Então eu quero convidar você para que nós possamos estudar hoje mais uma porção da carta de Paulo aos Romanos do capítulo 5 e hoje nós vamos ver do verso 15 até o verso 19. Nós vamos estar vendo esse texto hoje. Paulo está falando da justificação pela fé. Ele disse, nós vimos isso na semana passada, que Paulo deixa muito claro que todos nós precisamos ser justificados por meio da fé em Jesus por causa da nossa condição. Nós nascemos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores e não o contrário. Então, o fato de nós sermos pecadores, a evidência de sermos pecadores é o fato de que todos nós estamos sujeitos à morte. Sejam aqueles que conhecem a lei de Deus e a desobedecem de forma intencional, seja aqueles que não conhecem a lei de Deus e a desobedecem sem ter conhecimento dela, ou sofrem as consequências da desobediência da lei por causa da desobediência de Adão. Porque ele desobedeceu a lei de Deus, então a morte entra no mundo e nós sofremos a consequência da morte. Seres inanimados como estrelas, animais, morrem, mesmo sem nunca ter conhecimento da lei de Deus, porque a morte entrou no mundo por causa da desobediência do pecado de Adão. Como nós podemos então nos livrarmos dessa consequência terrível que veio sobre toda a criação por causa da desobediência de Adão? Através da justificação em Jesus Cristo. Então hoje o apóstolo Paulo vai tratar com a gente de que esta justificação, a evidência de que nós somos justificados, é se nós estamos em Adão ou se nós estamos em Cristo. E o desafio que eu quero propor para você aqui hoje é que quando nós chegarmos ao final dessa mensagem, nós possamos ter a honestidade de olhar e dizer, eu estou em Adão, e eu me arrependo por isso, e eu preciso sair dessa condição. Ou melhor, eu estou em Cristo,
Louvado seja o nome do Senhor por isso, por Ele ter me alcançado e me dado uma nova natureza em Cristo Jesus. Qual dessas duas posições você estará no final dessa mensagem? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, eu quero ler o texto com você. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Diz assim, Romanos capítulo 5, a partir do verso 15. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Muito bem, vamos ver passo a passo do que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, Paulo começa falando a respeito de um fato. Fato dado. Ele já tratou disso e nós vimos isso na semana passada. Todos nós nascemos numa condição de pecadores. Todos nós pecamos, porque somos pecadores. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Verso 15. Paulo começa estabelecendo aqui a diferença que existe entre o pecado de Adão e entre o dom de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus. Então, quais são os fatos aqui colocados? Primeiro, ele diz, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. E muitos aqui são todos, porque não existe pessoa que não morra. Então, assim, Paulo está dizendo, é um fato, o pecado de um único homem trouxe a morte. Romanos 5,12, que nós vimos semana passada, Paulo diz que por causa da desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, é um fato. Paulo está dando aqui, repetindo, um fato dado. Por causa da desobediência de Adão, nós morremos, nós sofremos a consequência da desobediência dele. E a nossa também, obviamente. Mas também é um fato, olha que coisa maravilhosa. Também é um fato que a graça de Deus, o seu dom, o seu presente, veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Eu acho isso aqui maravilhoso, meus irmãos, porque se você tirar Jesus da equação, o que é que sobra? Morte. Graças a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por causa do seu Filho. Porque por causa de Cristo, olha, a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido de Deus, a dádiva, o dom, o presente. Presente é um negócio que você não trabalha para ter. Você recebe sem pagar. O presente dado por Deus, o dom de Deus, veio sobre muitos por meio de um único homem. Isso também é um fato dado. Da mesma maneira que é um fato que Adão pecou e nós sofremos a consequência da sua desobediência morrendo,
Também é um fato que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que Deus deu o seu único Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso também é um fato. Então a pergunta é um fato que você vai morrer, é um fato que você é pecador, mas a questão é um fato para você que você recebeu a graça de Deus, que você recebeu o dom de Deus, que você foi alcançado por Jesus Cristo. Isso é um fato. Você tem fé em Jesus, porque esse dom, essa graça, vem mediante a fé em Jesus. É um fato na sua vida que você recebeu a graça de Deus? Porque já é um fato que você é pecador. Isso é indiscutível. Mas é um fato que Deus deu, seu único Filho, para que você não pereça, mas que tenha vida eterna. Isso já é uma realidade na sua vida? Se sim, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Porque depois de Paulo falar do fato dado, ele fala então do resultado. Qual é o resultado do fato de termos herdado o pecado de Adão? E qual é o resultado de recebermos a Cristo como a dádiva, o presente de Deus, o favor imerecido de Deus em nossas vidas? Verso 16. E o resultado da dádiva, agora Paulo começa falando da dádiva, do dom de Deus, é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, então ponto aqui. Qual é o resultado do pecado de Adão na nossa vida? Qual é o resultado do pecado de Adão na sua vida? Paulo diz que é a condenação. Todos nós, por sermos filhos de Adão, por sermos descendentes de Adão, herdamos o seu pecado, herdamos a sua culpa, herdamos a consequência da sua desobediência. Todos nós nascemos condenados. Por isso que todos os seres humanos precisam de um Salvador. Então, esse é o resultado do pecado de Adão. Esse é o resultado da desobediência de Adão. Agora Paulo continua. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, agora, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Presta atenção. Um único pecado de Adão, é o que Paulo está dizendo, condenou toda a raça, todos os seres humanos. Resultado do pecado de Adão e de sermos filhos dele. Mas Paulo continua. Agora ele vai dizer, olha, a dádiva de Deus nos possibilita, não é automático. Não existe salvação universal. Esse negócio de que Jesus morreu na cruz, e porque Jesus morreu na cruz, automaticamente todos os homens estão salvos, isso não é bíblico. Isso é heresia, isso é doutrina de Satanás. A graça, o dom, a dádiva de Deus em Cristo Jesus nos possibilita sermos declarados justos diante dele. Por que nos possibilita? Porque o homem precisa crer em Jesus. Você crê que Jesus morreu na cruz, no seu lugar? Você acredita que Jesus foi o seu substituto? Você acredita que você merece o inferno, mas que Deus fez o seu Filho viver um inferno naquela cruz, no seu lugar, para que você não fosse para o inferno? Você crê nisso?
Apenas aqueles que creem nisso são justificados. Por isso que é uma possibilidade, não é algo que é automático. A morte de Jesus na cruz não salvou todos os homens. Tem herege que diz que porque Jesus morreu na cruz, no fim até o diabo vai ser salvo. Isso não é bíblico. Onde fica a justiça de Deus? Onde fica a fé? Onde fica a confiança no sacrifício perfeito de Jesus? Então, a graça, ela é dada para que nós possamos ter a possibilidade de sermos declarados justos, uma vez que cremos em Jesus pela fé. Declarados justos diante de Deus, e olha que interessante, apesar dos nossos muitos pecados. Presta atenção, uma única desobediência de Adão, uma única desobediência condenou toda a raça humana. Mas a dádiva de Deus, o sacrifício de Jesus, Jesus ser dado a nós, para ser morto em nosso lugar, trouxe justificação sobre nossos muitos pecados. Deixa eu te explicar isso aqui melhor. Um único pecado condenou todos nós. E o problema é que nós temos muitos pecados, mas um único ato de justiça de Cristo justifica todos os nossos pecados. Ou seja, meu irmão, não importa a multidão dos seus pecados, em Cristo todos eles podem ser perdoados. Todos eles podem ser perdoados. Bom, prosseguimos verso 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Olha o reinado da morte aqui de novo. A morte reinou, impôs a sua vontade sobre muitos por causa do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Perceba, meu irmão, que por causa da desobediência de Adão, se você permanece na natureza de Adão, você já herdou, você já recebeu uma herança de Adão. A morte. A morte, ela domina. A morte é como um rei que ordena e a sentença é executada. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, veja que interessante, aqueles que estão em Cristo Jesus reinarão em vida eternamente. O que Paulo está falando aqui é, se você está em Adão, você tem uma posição. Se você está em Cristo, você tem uma posição. Em Adão, a sua posição é de alguém condenado à morte. Em Cristo, a sua posição é de alguém que recebe a vida eterna. É de alguém que viverá eternamente. E todos que recebem, mas a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. É uma posição. Então, em Adão, a nossa posição é de homens mortos. Em Cristo, a nossa posição é de vivermos uma vida de justiça de forma eterna através de Jesus. Em Cristo Jesus. Verso 18. Verso 18, Paulo fala de uma representação. Ele diz assim, olha, é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Todos nós estávamos representados em Adão. Adão era o nosso representante primordial. Quando Deus criou o ser humano, ele não criou 8 bilhões de pessoas. Ele criou um casal. E neste casal estava contida a humanidade. Porque Deus estabeleceu que a humanidade, ela viria à existência a partir da reprodução. Por isso que Deus cria um casal. E quando
Deus cria o ser humano, ele estabelece que esse ser humano vai transmitir, vai se reproduzir, e ao reproduzir-se, ele transmitirá para o seu descendente a sua natureza. Então, se Adão e Eva tivessem tido filhos antes do pecado, seus filhos teriam herdado aquela natureza, santa e perfeita. O problema é que eles pecaram contra Deus, desobedeceram, caíram. A natureza deles então foi corrompida, isso é pecado. A natureza foi corrompida, distorcida, inclinada para o mal. E quando lhe nasceu o seu primeiro filho, esse filho herdou exatamente aquela natureza caída. Então todos nós que somos descendentes de Adão e Eva, herdamos a sua natureza, porque ele nos representava. Nós estávamos todos em Adão. E às vezes você fica aí botando a culpa em Eva, em Adão. Ah, se eu tivesse lá, não teria comido daquela fruta. Mas você come. Diariamente você comete o mesmo pecado. Quantas vezes Deus diz para você, não faça isso, você vai lá e faz? Quantas vezes, e você faz de forma consciente como eles fizeram. Quantas vezes o Senhor te repreende, quantas vezes o Espírito Santo te alerta sobre os caminhos que você está seguindo, mas você continua na sua teimosia, você é igualzinho. Você é filho de Adão e Eva, eu também sou. Eles nos representavam. Eles fizeram aquilo que nós fazemos. Não é aquilo que nós faríamos, não. Eles fizeram aquilo que nós fazemos. Eles praticaram aquilo que nós praticamos. Então Paulo fala aqui de uma representação. Nós estávamos todos ali em Adão representados. A prova disso é que nós cometemos os mesmos pecados que eles cometeram. Desobedecemos ao mesmo Deus, desobedecemos à mesma lei de Deus. E eu diria que o nosso pecado ainda é mais grave, porque nós temos o exemplo deles. E nós insistimos em cometê-los. Então nós estávamos representados ali em Adão. Nós nascemos representados em Adão. Porém, o apóstolo Paulo diz que essa representação, ela pode ser diferente. Verso 18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Olha que coisa interessante. Em Cristo também nós podemos ter ali representação. Em Cristo nós podemos ser livres da condenação que herdamos por causa da representação de Adão. A pergunta que eu faço para você é: Jesus se tornou para você o seu representante fiel? Uma coisa é você nascer representado em Adão, outra coisa é você permanecer. Porque a proposta do Evangelho é nos tirarmos de uma posição de estar em Adão para nos colocar em uma posição de estar em Cristo. Essa é a proposta do Evangelho. Perceba que Paulo sempre vai, quando vai falar de Jesus, quando vai falar de Cristo como o Adão perfeito, ele sempre vai usar palavras como dom, graça, justiça, reconciliação. Então, esse é o ponto. Você ainda tem o seu representante principal, Adão, ou Cristo se tornou o seu representante fundamental, principal? Ou Cristo é o seu representante? Veja, porque a partir do verso 19, Paulo fala de algo muito importante. Concluindo, ele vai dizer assim, olha, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa,
a Deus, muitos serão declarados justos. Você já ouviu falar da doutrina da imputação? É isso que Paulo está dizendo aqui. Por causa da desobediência de uma só pessoa, a nós foi imputado que seríamos pecadores. A nós foi imputado culpa. Nós recebemos os débitos, as falhas, a culpa da desobediência de Adão. Por causa de uma única desobediência. Meu irmão, Adão não pecou 10.000 vezes para a justiça de Deus alcançá-lo, não. Um único pecado. E Adão condenou todos os seus filhos, todos os seus descendentes a serem pecadores como ele. Ou seja, nós herdamos uma imputação de culpa, nós herdamos um crédito, nós herdamos uma dívida de Adão. Por isso que nascemos devedores. Mas olha que coisa maravilhosa, olha que coisa extraordinária, isso que deveria fazer a gente se alegrar. Paulo diz, mas por causa da obediência sua. Não. Por causa da minha obediência, não. Por causa da nossa obediência, porque nós somos bons em obedecer a lei e coisa e tal. Primeiro que a gente não é bom nisso. Mas não é por causa da sua obediência. Presta atenção no texto, pelo amor de Deus. Mas por causa da obediência de uma só pessoa, e o seu nome não está escrito aqui. Mas por causa de uma obediência de uma só pessoa a Deus. Quem é essa pessoa? Que foi obediente, que foi perfeito no seu andar, no seu caminhar. Quem é a pessoa da qual Pedro faz a declaração de que nunca ouviu nenhuma palavra torpe sair da boca dele? Você? Não. Quem é aquele que a Bíblia classifica como o justo, o homem perfeito, o filho amado de Deus? Eu? Você? Não. Não é de nós que o apóstolo Paulo está falando. Não é da sua obediência, não é da minha obediência. Não é da nossa justiça que é como um trapo imundo. É da justiça daquele que é perfeito. É por causa da obediência de uma só pessoa a Jesus Cristo que nós somos declarados justos. A justiça de Deus não te alcança para culpá-lo diante da lei de Deus. Não é porque você é bom em guardar a lei, não. É porque Jesus foi perfeito no cumprimento da lei. E quando você a cumpre, mesmo de forma débil, mesmo de forma falha, a justiça e a obediência perfeita de Cristo é colocada na sua conta a ponto de Deus olhar para você e dizer, nenhuma condenação há. A lei não o acusa de nada, mas não é porque você é bom, é porque Cristo foi e é o Filho perfeito, o servo obediente, e a obediência dele é colocada na sua conta. Por isso você não pode chegar no fim do dia e dizer, eu me louvo, eu me agradeço, eu sou bom, eu sou o cara. Você precisa chegar diante de Deus, dobrar os seus joelhos, quebrantar o seu coração e dizer, graças te dou a Deus, porque sou declarado justo por causa da obediência perfeita do teu santo Filho. É a obediência de Cristo que nos faz justos diante dele. A nossa obediência é uma vergonha. A nossa obediência é uma tristeza. Mas é a obediência de Cristo colocada sobre nós que faz com que os olhos de Deus brilhem de alegria, faz com que o sorriso no rosto do Senhor seja um sorriso de alegria, por causa da obediência perfeita dele. E aqui nós concluímos, meus irmãos, e eu quero desafiar você e perguntar a você, você está em Cristo ou você está em Adão? Jesus é o seu representante perfeito? Jesus é o homem ideal? A natureza santa de Jesus tem agido no seu coração? Ou quem tem se manifestado e gritado dia após dia tem sido o velho Adão?
a sua conduta no seu trabalho, é uma conduta de Cristo ou é uma conduta de Adão? O modo como você trata o seu marido está bem representado por quem Adão era ou por quem Cristo é? O modo como você lida com a sua esposa é fruto da natureza de Adão ou da natureza de Jesus? A sua obediência é porque você é obediente ou porque a obediência de Cristo é colocada sobre a sua vida e isso constrange você a viver uma vida de santificação e obediência à palavra de Deus? Isso faz toda a diferença. Eu gostaria de orar por você. Pai Santo, perdoa-nos quando nós insistimos ou quando nós deixamos de vigiar e a natureza do velho homem se aflora em nós. Confessamos, ó Deus, que fomos alcançados pelo Evangelho da graça de Jesus, que somos constrangidos a viver mediante a justiça e a obediência por causa da natureza santa e perfeita de Jesus em nós. Agora nos ajude, Senhor. Nos ajude a vivermos uma vida que traga honra à nova vida de Cristo em nós, que nós estejamos completamente seguros e arraigados em Jesus Cristo, o homem perfeito, o segundo Adão que viria e veio, para que nós pudéssemos ser o homem ideal da qual o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Querido irmão e irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida por esse tempo. Que essa palavra alcance o seu coração. E que você, com coragem, porque precisa ter coragem, meu irmão, para compartilhar uma mensagem dessa. Precisa ter coragem. Mas eu gostaria de desafiar você a compartilhar. Eu gostaria de desafiar você a transmitir essa mensagem a mais pessoas. Então compartilhe no grupo da sua igreja, nos seus irmãos, na sua família, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você também a duas coisas. Primeiro, a fazer parte aqui do nosso projeto Amigos da Missão. Você já é um parceiro nosso? Se você ainda não é, eu quero desafiar você a participar conosco. Seja um parceiro. Está aqui todas as informações, QR Code, site, para que você possa nos ajudar. Seja um amigo da missão, em nome de Jesus. Segundo desafio, eu quero desafiar você a estar aqui na próxima semana. Nós vamos terminar o capítulo 5 de Romanos e vamos ver como é que Paulo fecha. Você sabe para que serve a lei? Você sabe para que serve a lei? Um dos propósitos da lei a gente vai ver na próxima semana. Eu gostaria de convidar você para que você estivesse aqui em nome de Jesus. Até lá, um forte abraço.